Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Eduardo Moraes falando com você sobre mais um super episódio MetaCast. Vim bombardear você com conteúdo sobre inovação, tecnologia, marketing digital, conteúdo que vai fazer a diferença na sua vida. E hoje estou com um super convidado, cara, multitalentoso, Fábio Atual, jornalista, empresário, estrategista digital. Quero saber, dá para ganhar dinheiro com marketing digital, com conteúdos digitais, meu amigo? Seja muito bem-vindo, Fábio. Satisfação é toda minha, muito de participar aqui, né, do MetaCast com você, Eduardo, para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Sim, dá para ganhar dinheiro de várias formas, né, com o conteúdo digital, com o marketing digital, né, com as plataformas e ferramentas digitais, né? Existe aí um oceano azul, né, de opções para você que está aí do outro lado e que quer ganhar dinheiro com a internet. Primeiramente, já agradecer a disponibilidade e atenção. Vejo você há um bom tempo já militando na área, é um cara que tem uma vasta experiência, principalmente com o YouTube. O homem é fera, então vai conhecer um pouco do que esse cara já fez no YouTube. Com certeza, provavelmente já deve ter assistido alguns dos vídeos dele, já deve ter rido bastante e agora se remodelando, né? Uma nova roupagem, trazendo toda a sua bagagem. Mas eu queria saber um pouco, Fábio. Me conta um pouquinho, como me pergunta, quem é você? Como foi a sua história? Como você chegou até aqui? Onde você nasceu? Me conta um pouquinho de ti. Quem é você é uma pergunta muito complexa, né, para ser respondida em um podcast só, né? Mas eu vou ser breve aqui. Eu sou Fábio Atual, eu sou jornalista, sou ator, sou de Aracaju, Sergipe, né? Sou natural de Aracaju, Sergipe. Sou filho do Paulo e da Valdice, né? E eu sou um apaixonado por comunicação, né? Eu resolvi fazer comunicação aos 16 anos, né? Então escolhi o jornalismo, apaixonado pela forma de comunicação que existe até hoje, né? Na CBN e a rádio que toca notícias, né? Eu escutava até no colégio, né? E também pelo grande comunicador, senhor Abravanel, Silvio Santos, né? Mas olha só, mas tudo bem? E aí eu decidi fazer jornalismo porque era o que tinha mais próximo, né? Para que eu pudesse trabalhar nessas duas áreas aí. Você morou o animador comunicador. Você iniciou. Né? Tem alguém na família que já fazia isso? Era jornalista? Não, Você foi o pioneiro. Eu fui o pioneiro. Então começou com 16 anos, foi entrar na faculdade? Eu entrei aos 17, né? Aos 16 eu decidi, eu optei, eu disse, não, eu vou fazer jornalismo. E de onde veio essa inspiração? Como eu disse, eu era viciado em escutar a rádio que toca notícias, a CBN, e era apaixonado, ainda sou, né, pela comunicação, né, do senhor Abravanel, né, do Silvio Santos. Então, essas duas coisas que me fizeram dar o norte. Também sou seu fã, viu? Sim. Cara, 90 anos sem perder essa conexão com as pessoas. Fantástico. Também sou ídolo. Um dia eu tenho um autógrafo, uma foto com você, viu? E olha que eu não tiro foto com ninguém. Sim. Que respeito. Respeito total pelo Silvio Santos. Ele é um cara incrível, é um grande comunicador, empresário, cresceu do zero. Então, tudo isso me chamava a atenção. E aí eu tinha algumas dificuldades, sempre fui muito tímido, né? Então eu tinha algumas dificuldades de interação social. E aí a comunicação me faz perder isso. Eu posso vir aqui para uma entrevista, eu posso ir para um palco e eu me sinto bem nesses lugares. Diferentemente no dia a dia com as pessoas, né? Um pouco retraído, um pouco tímido, né? Isso depois de algum tempo foi explicado, né? Pelo TDAH, que eu descobri que eu era TDAH, e aí me encontrei um pouquinho de entender o porquê eu era tão retraído em algumas situações, em algumas coisas, e porque eu me sinto tão à vontade em outras tantas, e aí esse universo da comunicação me faz eu me sentir bem, me faz me sentir tranquilo, me faz me sentir no aconchego. Isso é que me norteia, né? Isso que me dá um direcionamento. Então vamos lá. Daí entrou na faculdade de jornalismo, e aí, o seu percurso foi lá na UFS? Não, foi na UNIT, lá em Aracaju. Certo. Eu comecei a fazer, no primeiro período já, meio precoce, né? Com 17 anos, já comecei a fazer rádio comunitária, né? Então, já comecei a estagiar na rádio, comecei com um programa chamado Coquetel Artístico, que eu entrevistava personalidades lá da região. Depois eu lancei um primeiro programa de rock no rádio sergipano, né, que era o Sábado Radical, onde a gente tocava do punk rock ao metal, né? Era
de tudo um pouco, e aí a gente criou uma revolução, uma pequena revolução lá, né, lá em Aracaju, né, porque saía do lugar comum das emissoras de rádio, que só tocam, né, a gente já sabe o que é que toca nas rádios, e aí daí eu fui crescendo, comecei a fazer jornal impresso, ganhei um prêmio Banco do Brasil, né, de jornalismo impresso, ainda como estudante, depois fui para a TV Sergipe, trabalhar como estagiário no portal em Sergipe.com, aí comecei a estagiar em vários lugares, eu fui o aluno, né, que mais estagiou. Realmente você se aplicou. Sim. E você enxerga que isso fez a diferença? Fez a diferença. Quando eu me formei, eu tinha 5 propostas de trabalho. Né? Então, você, aluno que está nos ouvindo, se liga nesse insight. Aproveita ao máximo. Até de graça, como voluntário. Até de graça, como voluntário. A experiência conta mais que dinheiro. Então, olha aqui, o Fábio acabou de falar que em 5 propostas de emprego pós-formado. Sim. Você quer isso para a sua vida? Então, invista agora, durante o curso. E eu fiz a loucura de aceitar 3. Eu fiz a loucura de aceitar 3. A carga horária de jornalista são 5 horas. Hoje. A carga horária de jornalista são 5 horas. E aí eu trabalhava de manhã como repórter da Rádio Bandeirantes, né? A Rádio Liberdade, lá em Aracaju, afiliada da Bandeirantes. À tarde na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju. E à noite na TV Aperipê. Então eu fazia os 3 turnos, até depois vir para cá, para Alagoas. E aí, porque o piso salarial foi o que me fez definir, foi o piso salarial. Eu disse, eu quero sair daqui. Em Aracaju, o piso salarial é muito baixo, né, do jornalista. Sério? Então, aqui, com um só emprego, eu ganhava o que eu ganhava nos 3 lá. Não, mentira. Verdade. Sério? Verdade. O piso, na época, né, isso tem muitos anos, tem 13 anos, 14 anos. O piso lá era R$800 e aqui era 2.100. Nossa, né? Senhora, que absurdo. Então, eu realmente... Ainda existe esse piso? Não sei. Eu não perdeu o contato? Perdi o contato até com o jornalismo, que aí já é outra história. Desde 2019 eu optei por não mais atuar na área. Eu resolvi desistir, né, da profissão, encerrar um ciclo, né, na minha vida, para focar totalmente nas palestras e nos treinamentos, que é algo que me faz muito bem também. O rádio sempre me fez muito bem, eu era aficionado pelo rádio, por TV, mas eu também sempre fui apaixonado pela internet. E os veículos de comunicação tradicionais, os diretores tinham muita dificuldade de entender que a internet é um caminho viável. E eu ficava martelando, dizendo, olha, vamos para a internet, vamos para a internet. Eu, aqui em Alagoas, já pulando aqui anos, na Rádio Globo, eu coloquei mais de 10.000 pessoas ouvindo um programa que eu fiz especial com os candidatos a presidentes da OAB, certo? Eu fiz o primeiro debate em rádio, ao vivo, e usando a internet, com mais de 10.000 pessoas me acompanhando simultaneamente, e aí foi um grande marco, né, na época, aqui pela Rádio Globo, né, que era a Rádio Jornal, Rádio Globo, e foi muito legal. E aí foi onde o pessoal começou a dizer, eita, a internet realmente é interessante. Pô, esse menino, porque só falava assim, um menino da internet. Comigo era o menino da internet. Até de forma pejorativa, alguns amigos do rádio diziam o menino da internet, que ele só quer saber da internet. Que eu já vinha falando de podcast lá atrás. Já vinha falando sobre Foi uma disruptura. Eu imagino quem trabalha no meio, como isso deve ter sido revolucionário, né? Porque a internet, podcast... vai demorar para pegar... Né? Então... Foi isso que eu ouvi muito. Me desestimulavam, entendeu? Alguns diretores, gerentes e tal. Disse, não, isso é... Eu fui o primeiro jornalista em Alagoas a fazer transmissão ao vivo em vídeo pelo rádio. Foi? Foi. Que massa. Então, fazer transmissões ao vivo simultânea, né? Ao vivo no YouTube, no Facebook, eu em vídeo fazendo as transmissões. Então, eu fui pioneiro em várias coisas, né? Ganhei alguns prêmios de jornalismo, né? Também sou ator, né? Então, fiz algumas peças de teatro, fiz participação, fiz uma ponta numa novela da Record, quando eu morei no Rio de Janeiro 3 meses, e aí eu fiz uma participação num episódio lá daquela novela Os Mutantes, né? Como elenco de apoio. Né? Na verdade, em Amor à Prova eu fiz elenco de apoio, e na Mutantes eu fiz apenas como figurante, né? Então, aí fiz vários espetáculos de stand-up comedy também, né? Então, eu passei um pouquinho, né, nesse mundo da comunicação e arte. Né? Que massa, parabéns. Então, uma pessoa muito talentosa, que trabalhou desde o começo as suas vocações, mas para quem a gente conhece um pouquinho, você saiu da faculdade,
ok, daí decidiu para Maceió, salário melhor, você já veio com a proposta pronta. Qual foi o seu primeiro emprego? Não, então, eu vim com a proposta semi-pronta, né, para vir trabalhar numa emissora de TV aqui, e quando eu cheguei aqui, a realidade não era o que tinha sido prometido inicialmente. Né? Então, era para fazer um programa policial, e aí eu disse que se eu fosse para fazer, tinha que ser no contexto que tinham visto o meu material lá em Aracaju, que era um texto criativo, um texto, às vezes, engraçado e tal. E aí, se fosse para fazer algo assim, que usasse um pouco da arte e humor para deixar mais leve os assuntos, eu faria. Mas se fosse para fazer... Só polêmica, reportagem eu não tinha interesse. E aí acabou que não fechamos ali naquele primeiro momento. E aí eu já fiquei aqui e eu conheci a minha esposa aqui, né? Então já fui querendo ficar, a minha namorada. E aí eu fui para uma outra emissora e fiquei trabalhando como um programa de turismo. Aí ficou bem legal e tal. Fiquei um bom tempo fazendo, acho que fiquei uns 2 anos fazendo esse programa de turismo, que era o Circuito Alagoas e de Bem com a Natureza. Né? Então eu fazia esses 2 programas na TV Pajuçara. E aí fiquei, acho que 1 ano e meio, 2 anos com eles. E depois comecei já a ingressar no rádio. E aí no rádio aqui, né, também. Então fiz rádio jornal, fiz rádio Jovem Pan 2 vezes, entre saídas e voltas, rádio Mix, CBN, né? Então passei, trabalhei um pouquinho nas emissoras de rádio aqui e paralelamente com os meus negócios, porque eu empreendo desde os 12 anos, também sem influência de ninguém. Então, minha mãe era dona de casa e trabalhava também como recepcionista. Então, tipo, não tinha essa veia. O meu pai é empreendedor, empresário, mas não morava com a gente, né? Morava aqui, são separados. E aí eu... Você tem irmãos? Tenho um irmão que mora na Irlanda e 3 irmãs que moram aqui em Alagoas. Ninguém quis ficar em Aracaju. Não, tem um irmão que mora em Aracaju. Só ficou um. Isso. É porque são de pais separados, né? São de pais separados, diferentes. A mãe e mães também diferentes, né? Então, aí o que acontece? Eu lá em Aracaju já empreendia, comecei a empreender com 12 anos, com assistência técnica em computadores. Né? Na verdade, eu comecei dando aula de Word, Excel e Windows para professores. Nossa. E aí eu com 12 anos, e aos 13 para 14, eu comecei a consertar computadores. Fiz um curso no Senai de manutenção de computadores e comecei a consertar. E fiquei, inclusive, ainda paralelo ao jornalismo durante ainda uns 2 anos, consertando nas horas vagas computadores, porque era o que dava grana para mim, para poder fazer a coisa acontecer. Eu tive anúncio até na velha lista de TEL, nas páginas amarelas. Cheguei anunciado, tinha retorno, o povo ligava direto, naquela época funcionava bastante. Então eu tinha uma clientela boa, né? E aí quando eu vim para cá, eu disse, eu preciso empreender também. Eu não posso ficar só dependendo de jornalismo. Jornalismo é paixão, mas dinheiro mesmo eu vou ganhar empreendendo. E aí foi quando eu tive a sacada de montar uma agência de comunicação. Bati na porta de um monte de empresa durante 1 ano, aqui na parte baixa da cidade, e só recebi não. Mas qual era a proposta que você oferecia? A assessoria de comunicação, assessoria de imprensa para as empresas. Né? E só recebi não. E aí teve o insight de eu ir explorar a parte alta da cidade. E aí eu resolvi ir morar no Benedito Bentes e resolvi vender para as empresas lá. Comecei a ver que a comunicação era muito falha, muito fraca, né? E que faltava atendimento também nas empresas. Então, comecei a trabalhar isso. Comecei a visitar as empresas, oferecer o trabalho de comunicação, de mudar o layout das empresas, de mudar o atendimento das empresas. Comecei a fazer as primeiras palestras e treinamentos foi de atendimento, né, fechando com supermercados, com açougue, né, com a loja de roupa, né, com a loja de presentes. Então, comecei ali. Aí lancei um jornalzinho no bairro, no Benedito Bentes, um jornal comercial, um guia comercial. E aí isso foi a grande virada de chave financeira para mim. Caramba, e para os meus clientes. Um sucesso incrível, aqueles pequenos, aqueles jornalzinhos, né? Os encartes. Se tornou um sucesso porque eu criei um formato de entrega diferente de tudo que já tinha existido. Era batendo na porta, entregando em mãos, pegando o nome e assinatura das pessoas que recebiam. Então, eu já começava a prospectar os leads dos meus potenciais clientes ali. Né? E ele sabia que o anúncio dele ia chegar para a pessoa, porque a gente tinha a comprovação que foi entregue em mãos, assinada, né, pela pessoa que recebeu naquela casa. Então, se eu batia na sua porta e você não atendia, você não recebia, eu não botava no correio. Né? Então, eu ia para a próxima. E aí, assim, a gente começou com 2.000 exemplares, depois foi para 5.000 exemplares, depois foi para 7.000, depois foi para 12.000 exemplares. Caramba. Aí eu lancei o De Olho no Bio.
Foi um sucesso. Foi uma virada financeira para mim gigante. Ganhou dinheiro com força. Ganhei dinheiro com força. Comprei 2 salas comerciais no Empresarial Humberto Lobo com dinheiro desse trabalho. Olha E aí eu e fui... por quê? Aí Até eu hoje fui... não existe, dá certo? Então, aí eu lancei depois o De Olho no Jaça e o De Olho no Sucesso, que era aqui na parte baixa. Olha aí, galera, de olho no sucesso. Aprendam com o Fábio. E aí foi um sucesso muito grande durante um bom tempo, só que chegou em 2011 para 2012. Em 2011 para 2012 foi quando eu dei a grande virada de mudança de ciclo novamente, que eu percebi que aquilo estava me afetando fisicamente. Porque aquele formato que eu criei, que me fez tanto sucesso, estava me matando. Porque eu sou muito honesto, pode falar o que for de mim. Ignorante, isso, aquilo, outro. É lindo, né? Mas não pode dizer que eu sou desonesto. Eu busco ser o mais honesto possível com o meu cliente. Então, o que eu não ria, não. Então, o que eu fazia? Eu prometia que era batendo na porta e entregando em mãos. Que não era entregue, inclusive, nem para pessoas passando na rua. Nem para o próprio cliente. Quando chegavam os exemplares, eu só entregava 3 para cada cliente que anunciava. Era o dele, de ficar na loja, e 2 para ele guardar. Aí ele dizendo, por que você não deixa aqui alguns para ele? Não, por que não deixa um bolinho aqui? Né? Porque isso as pessoas pegam, e eu fazia análise, e jogam na rua, no meio da... As pessoas sacodem, elas pegam e sacodem. E você entregando no lar dela, na casa dela, e explicando para ela quais são os benefícios, inclusive que eu tinha sorteios, eu sorteava coisas para quem juntava as edições. Eu criei um negócio, um sistema que realmente fechava. E aí, só que era muito cansativo. Eu tinha 18 funcionários. Era só botar gente. Eu tinha 18 funcionários. E aí, onde entra a parte da honestidade. Eu ficava fiscalizando os fiscais para poder saber que estava sendo feito do jeito que eu prometi. Isso me desgastava muito, além de ser um trabalho de sol, né? E aí tinha que sempre estar trocando as pessoas, porque as pessoas não duram muito tempo, são pessoas passageiras. Elas ficam durante um período trabalhando com você, depois você sai. Aí estava muito cansativo, eu tive uns picos de pressão, e o doutor Adelso, da Cardio, né, disse, você vai morrer. Eu sou seu cliente, mas você vai morrer se você continuar desse jeito. Eu fiz mais de 20 verificações de pressão, e eu não tenho pressão alta. Eu hoje, 2022, eu não tenho pressão alta. Minha pressão só batia 19. Só batia 19. Então, eu estava no estresse, burnout, ainda não existia esse termo. Eu estava estafado, e aí eu resolvi encerrar o ciclo ali. Eu tinha 120 clientes fixos, recorrentes. Nossa. E eu tive que conversar com todos eles para poder eu cancelar a nossa sequência dos de olhos. E aí foi quando mas assim, você cancelou, realmente morreu o projeto. Morreu o projeto e aí Se fosse a sua mensalidade hoje, você poderia... Tudo isso que você criou tem um valor. Sim. Né? Sim. Você poderia pegar toda essa estratégia, essa modelagem que está funcionando financeiramente e repassar para uma pessoa que pudesse tocar. Sim. Na época você não tem essa visão? Não. Né? Até teve uma pessoa que quis comprar na época, só que eu fiquei com medo. Sabe aquele medo limitador? Eu tive algumas... Eu também... Se for pegar na minha carreira alguns dos erros que eu cometi, esse foi um dos erros, que era vender a marca. Vender a marca. E tiveram pessoas interessadas, só que eu fiquei com medo de mancharem o meu nome, porque eu tinha construído um nome. Se você vai hoje lá na parte alta da cidade conversar com os empresários, eles vão lembrar e vão falar bem ao meu respeito. Porque realmente eu consegui construir uma identidade. Até hoje, quando eu visito lá a região, o pessoal diz, você devia voltar. Sucesso, e tal. O homem, sucesso do Jaça, sucesso do Bill. Exatamente. E foi muito bom, foi muito produtivo. A gente contribuiu muito com o crescimento de várias empresas. Eu vi empresas nascerem e se multiplicarem para 2, 3 unidades, 4 unidades. Tem clientes que me acompanham até hoje, né, que se tornaram até dentro do meu vínculo, né, social também, como a Alçapé, por exemplo, que soube usar, inclusive, muito bem o digital, né, a Enterprise, que é uma empresa também que é provedor de internet e tal. São pessoas que até hoje, né, estão crescendo. Né? Pô, legal. Então, assim, passou para a faculdade, veio para Maceió, continuando com 2 funções na parte de radialismo e empresário. E depois desse ciclo, você encerrou isso para iniciar o quê? Encerrei o ciclo da empresa, né, 2011 para 2012. E aí, em 2012 para frente, eu fui voltar para o humor, que era uma coisa que eu estava querendo. Aí comecei a fazer stand-up comedy. Eu disse, doutor Adelso, vai fazer alguma coisa que tu gosta, que te faça bem. E aí eu disse, vou pegar a grana que eu tenho e vou investir em mim. E aí comecei a investir em mim para também começar a palestrar. Como é que se torna humorista? Você que está nos assistindo, ok,
Eu já achei que quando eu era mais novo, eu era muito alegre, brincalhando. Rapaz, o pessoal dizia, dá pra ser humorista. Eu, tá, ok, vamos lá. Contava uma piada mais ou menos, mas como é que se lapida? Como é que se forma o Então, humorismo? Você de enxerga? fato, eu sou ator, né? Eu fiz vários cursos de teatro para poder começar a entender o palco, entender as pessoas, entender a arte, né? E para fazer humor, eu já tinha uma veia. Eu percebia que quando eu falava, as pessoas riam, né? Eu fazia muita graça. E aí eu comecei a estudar, comecei a pegar de fato alguns livros, né, da Judy Carter, comecei a acompanhar a Carol Zócoli, né, que são algumas pessoas que já falavam sobre humor, acompanhando as séries, né, do Murilo Gun, que é um cara genial, né, e aí comecei a entender um pouquinho de como é que funcionava o processo por trás, e aí comecei a testar, comecei a treinar, e aí comecei a fazer stand-up comedy, aí vi que não era para mim só stand-up, porque eu tenho essa veia também de fazer imitações e tal. Eu disse, não, eu vou fazer shows de humor. E aí comecei a misturar as coisas e começou a dar certo. Fiz inclusive show lá no IFAL, né? Você dá aula no IFAL, né? Eu fiz até show lá no IFAL também, acho que em 2013. Fiz vários shows na UFAL também, né? Com os alunos de lá, do Conexão de Saberes, que é um projeto que tinha lá de pré-vestibular. E aí comecei fazendo inicialmente de graça, né? E aí depois comecei a monetizar, fui contratado por Salinas para poder fazer, entendeu? Maceió e Pioca, comecei a fazer abertura de shows de amigos meus como Marlon Rossi, entendeu? Então, e aí a coisa foi se desenvolvendo, e aí eu fui promovendo, e aí daí surgiu a ideia do canal Os Desenrolados, né? Que aí eu fui migrando, e aí foi na hora que depois eu percebi que eu estava tendo uma perda de time, né? Porque a piada ela tem um tempo. Eu posso contar a mesma piada e ela ter graça e ela não ter graça, pelo tempo que eu conto essa piada, pela forma em que eu comunico. As pessoas, tudo meu eu sempre gravei. Eu sempre gostei de gravar para assistir. Tudo. Palestra, treinamento, piada, show de humor, sempre eu gravei. E eu assistindo, eu comecei a ver que eu estava perdendo o tempo dentro das piadas. Então, antes que começasse a fazer efeito no público, na plateia, eu lembro que eu fui fazer um show, a abertura do show do Marlon Rossi lá no Salinas de Maragogi. E 2 piadas eu vi que não encaixaram. E que não foi natural. Porque tem piada normal, que tem plateia que não vai entrar mesmo. Você tenta e não vai entrar. Mas eu percebi que era eu. O problema estava em mim. E aí eu comecei a fui procurar um neurologista, porque eu estava sentindo também muita dor de cabeça e tal. E aí eu descobri que eu estava com disritmia cerebral, que é um descompasso da atividade cerebral. Disritmia cerebral. E aí é um descompasso da atividade. Assim como tem a arritmia, né, que é cardíaca, aí tem no cérebro também. E aí eu disse, eu vou parar. E aí comecei a parar. E aí eu disse, em vez de eu ser o cara engraçado, onde me contratam para ser engraçado, eu vou ser o cara que eu entrego conhecimento, entrego conteúdo e também sou engraçado. Que aí eu não tenho uma cobrança de ser engraçado. Então as minhas palestras... É um plus. Então as minhas palestras, elas sempre são tem muito humor nas minhas palestras. Eu sou naturalmente um cara engraçado quando eu estou falando. Surgem piadas na hora, durante os eventos, durante as palestras. Só que sempre focadas na temática do que eu estou falando. Nunca saindo, né, fugindo do que eu estou proposto a fazer. E com o humor, as pessoas aprendem mais. Quando você faz a pessoa sorrir, o cérebro dela se abre assim para o conhecimento, entendeu? É muito falado isso hoje, se fala sobre o education, né? É o advertising, educação voltada ao humor. Então é importante realmente porque vários canais, por exemplo, estava vendo uma palestra do pastor Cláudio Duarte. Ele é muito engraçado. Então, como é que está fazendo? Poxa, como é que eu posso falar sobre temas difíceis, sobre temas carregados, tabus, de forma suave, de uma forma leve? Então, é o humor. Você conecta, as pessoas se conectam ali. Às vezes elas estão cansadas, por exemplo, vou trazendo já para o YouTube, sem ser gente de humor. Natália Arcuri fala sobre finanças. É o maior canal de finanças do mundo, né? E é brasileira. É uma mulher com extremo sucesso. E aí o que é que acontece? A Natália... durante anos, é o maior canal do mundo falando português, vale destacar. Falando português, que não é a língua universal, inglês, né? E aí, a Natália, qual a grande coisa que chama a atenção na Natália? É o humor. Os vídeos dela são muito engraçados. Ela fala de finanças, que é um assunto que era chato, a gente via
Desculpa, Miriam. A gente via Miriam Leitão falando de finanças, a gente, tipo, de economia, aquela coisa chata, não, porque a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, não sei o quê. Era muito chato. E aí chegou a Natália Arcuri disruptiva, porque ela foi o marco na internet para essa área das finanças. E ela começou a fazer com mais leveza e brincando. E aí a pessoa que está à noite em casa assistindo, ele quer aprender alguma coisa nova, mas ele quer de uma forma mais leve, porque ele está cansado. Ele acabou de ter labuta o dia inteiro, né? Então ele chega em casa e vai assistir, mas vai assistir com um tom de leveza. E a Natália, ela trouxe isso, e daí veio, tem um antes e depois da Natália. Digo que a Natália, ela foi muito importante para o ecossistema do YouTube Brasil, para quem faz conteúdo para o YouTube Brasil. Independente de qual área que seja, mas que entrega conteúdo. Porque a plataforma em si, ela prioriza a educação. Ela prioriza quem entrega conhecimento. E aí, a Natália, ela deu essa quebrada e várias pessoas depois começaram a fazer também em suas devidas áreas um conteúdo mais leve, assim, falando sobre aquele assunto, denso, mas de uma forma... taxa Selic, você sorrindo, entendeu? Entendeu? Mas beleza, ok. De humor, como é que você surgiu a ser o expert em YouTube? Como é que o YouTube surgiu na sua vida? Tá. O YouTube surgiu lá atrás, em 2008, comigo. Eu já era aficionado de ficar assistindo, só como espectador. E aí eu ficava pentelhando os meus diretores, né, nas emissoras que eu trabalhava, para poder migrar também, para poder passar a usar as ferramentas, mas sempre recebia aquelas negativas. Não. Eu trabalhei num portal em Sergipe.com, afiliado da Globo, né, da Globo.com lá, e lá foi onde me deram a primeira oportunidade de estar fazendo vídeo, né, para a internet, para o portal. Então, lá foi o primeiro lugar, 2006. E aí essa sementinha ficou plantada. A gente já fazia live naquela época, 2006. Né? A gente já fazia vídeo ao vivo. Né? Lá em 2006 tinha os videochat, cobertura do carnaval, né? do pré-caju, né? Que é o carnaval fora de época, forró caju e etc. E eu já tinha essa veia, né? Vindo de lá. Em 2008 acompanhava o Guilherme Zaiden, que foi o primeiro youtuber brasileiro, né? Muita gente fala de Felipe Neto, PC Siqueira, não foram eles. Foi o Guilherme Zaiden, foi o primeiro youtuber brasileiro, de fato. Foi o primeiro a fazer os vídeos engraçados. Vídeos engraçados, dia a dia, cotidiano e tal. E aí teve um vídeo que ele fez que estourou, né? E daí ele foi inclusive parar naquela novela Caminho das Índias. Né, fazer uma participação lá. A Glória Pérez gosta muito, né, sempre pegar alguém que está bombando no momento, e na época ela deu uma oportunidade para ele. Então, dali eu comecei o radar, né, da coisa, comecei a estudar sobre a ferramenta, e aí nesse ano de 2012, de 2012 para 2013, resolvi criar, em 2012 eu resolvi criar o canal Fábio Atual 7, que era um canal onde eu ia fazer entrevistas com um tom humorado. Então, eu uni o jornalismo e o humor. Eu vou unir minhas duas profissões. Então, comecei a fazer entrevistas, por exemplo, com a Heloísa Helena, com algumas personalidades aqui, Fernando Peron, Ed Gama. Né? Comecei a fazer o Marlon Rossi. Comecei a fazer vários vídeos com o Alexandre Fleming. Né? Fleming, é polêmico. Eu comecei a fazer, abraço, Fleming. Comecei a fazer entrevistas com várias pessoas, né? De várias áreas diferentes e sempre usando um pouquinho do humor. Mas agora o Fleming não tá mais político, não. O Fleming tá uma paz e amor. Paz agora, e amor. Né, e não é mais nem Fleming, pode não. nem chamar Fleming, exatamente. Perdão. É outro nome agora, eu não sei, eu não lembro agora. Alexandre. Alexandre. Ale. Sim. E aí eu fui fazendo essas entrevistas assim, e aí a coisa começou a fluir, né? Começou a ter resultado. Aí o pessoal do TNH1 TV me chamou, né? Com esse programa que eu estava fazendo na internet, o Sem Cortes. E daí, depois a NGT, que é uma empresa, uma TV nacional, né? Via parabólica, para 15 estados, também me chamou. Lá de São Paulo, para poder retransmitir esse mesmo programa. Aí eu disse, olha, estou monetizando um produto que eu criei para a internet. Nossa. Aí depois criei um programa de turismo, mas turismo é muito caro fazer, né? Muito custo. Aí parei e aí eu disse, vou montar um canal de pegadinhas. Vou montar um canal para botar o Fábio Ator para fora. Nossa. E aí eu disse, se não tiver espaço, aí é aquela máxima que eu estava falando nos bastidores, se não tiver espaço para mim, eu crio espaço. Eu não tenho problema com isso. Você que está aí do outro lado, não se limite, não crie limitações. Não existe limitações. Quem coloca a limitação é você. Como eu coloquei a limitação para não vender a minha marca, que foi um grande erro. Na verdade, eu passei por esse erro 2 vezes. Tentaram comprar o meu canal também e eu não quis vender. 2 vezes. Mentalidade é tudo. Mentalidade é tudo. Mentalidade é tudo. A partir do momento que você é capaz de
realizar, de pensar, você é capaz de realizar. E você, nesse momento, você está criando seu espaço. Muitas pessoas vão o tempo inteiro estar querendo fechar suas portas, cortar suas asas. E saiba, você não precisa, você só precisa que 2 pessoas acreditem em você. Uma é Deus e a segunda é você mesmo. Sim. Então, ó, arregaça as mangas e executa. Vai Então, lá e aqui, faz. Vai lá e faz. Vai dar zebra? Você vai corrigir a rota e vai continuar. Foi o que eu fiz diversas vezes. Aí lancei o canal de pegadinhas e aí onde veio a grande polêmica. Várias pessoas conhecidas aqui em Alagoas, aí você vai agora entender alguns contextos, várias pessoas aqui conhecidas em Alagoas disseram para mim, não só aqui de Alagoas, humoristas nacionais também de fora, de outros estados, disseram, não vai dar certo, eu não sei o quê, papapá. Ouvi de muita gente, né, que, isso não presta, você não leva jeito para isso, tal, com o canal de pegadinhas, os Desenrolados. Muita gente. Muita gente não acredita. Então, pessoas e muita próximas... gente não só não acredita, mas não acredita e ainda joga areia também. Porque não é só não acreditar, é jogar areia para você se sentir fraco e você não conseguir seguir. Então adiante. Tem que ter força mental. Foi o que eu tive. Tem que ter sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Sempre tive para fazer tudo que eu quis. Sangue nos olhos. Eu vejo muita gente reclamando que não tem espaço. Não tem espaço no trabalho, não consigo me colocar, não consigo realizar meus projetos. Então cria. Se não tem espaço para você, vai lá e cria seu espaço. Arromba. Pega a porta e dá aquele chute. Eu comecei a fazer palestras aqui, os treinamentos. Sérgio Acioli, lá da UNIT, várias pessoas. Eu fui bater na porta e dizer assim, olha, tem uma palestra. Nem tinha feito ainda. Nem tinha feito ainda. Eu tenho uma palestra, eu posso apresentar para os seus alunos? Pode, não sei o que. Comecei a fazer assim. Aí teve outras pessoas também que me abriram espaço lá atrás, que sou grato também. Então, várias pessoas que eu... Paulo Marinho, também lá da UNIT também. Teve algumas pessoas da UFAL também que abriram espaço para mim, por meio de outras pessoas, tipo a Macla, que trabalhou comigo nos Desenrolados, que está hoje no Porta dos Fundos. Ela fazia o meu canal participações, eu ajudava ela me ajudava e assim a gente interagiu bastante. Fiz palestra para os alunos da UFAL, que ela era aluna lá também, aí por meio dela. Aí comecei a fazer palestras para faculdades gratuitamente. Grande visibilidade. Para pegar o quê? Experiência. E aí depois eu saí para começar a monetizar e vender. Né? Então, as palestras. Como foi essa virada aí do gratuito pro pago? Então, detalhe, antes disso eu já tinha pago, porque eu já tinha palestras e treinamentos pagos na área de comunicação, né? Que eu falei, comecei lá no Bio e tal, aquela coisa toda, então fazia para empresários da parte alta da cidade. Só que quando eu resolvi vir para o digital, tipo, eu vou monetizar como essas palestras? Então, tipo, eu preciso fazê-las primeiro para poder monetizar. E aí foi quando eu comecei a bater na porta das faculdades, conversar com algumas pessoas e me colocar à disposição. As pessoas sabiam que eu tinha conhecimento, porque viram que eu estava dando certo. 1 ano e meio de canal, só contextualizando, voltando para os Desenrolados, 1 ano e meio eu fazendo e ninguém acreditando. E aí depois eu estourei. Em 1 ano e meio, eu já sabia a fórmula, porque eu tinha feito os outros 2 canais. Eu sabia que ia dar certo, eu tinha convicção que ia funcionar. Eu tinha, como diz o Napoleão Hill, eu tinha o desejo ardente de vencer. Eu sabia que eu ia conseguir. Então, muita gente dizia que não ia dar certo. Alguns humoristas nacionais de fora, não daqui, né, de fora. Teve pessoas que me incentivaram, como Fernando Perón, como Ed Gama, pessoas fantásticas, Marlon Rossi. Mas alguns outros humoristas tentavam me sabotar, me detonar, né, criar situações, fazer comentários desnecessários que eu tenho printado até hoje. E aí eu consegui... Detalhe, printado até hoje. Vingativo é ele, está aqui. Tá existe uma coisa, guarde na sua mente. Vingança é um prato que se come frio. Não. Deus não quer isso da gente, não. Deus já está superado. Mas não está esquecido. Mas está superado, eu perdoo. Eu, inclusive, sigo essas pessoas, compartilho os vídeos dela, porque eu não ofereço a mesma coisa que oferecem para mim. Pessoas talentosíssimas, estão porque merecem. Se acontece, alguém lhe dá o pior dela, você não vai retribuir o seu pior. Vai ser o meu pior. Porque eu sou assim. Eu ofereço o melhor. Eu só não esqueço, tá lá lembrado. Tem um print lá que prova também, né, que eu fiz. E aí, detalhe, eu fiz um vídeo e eu disse, eu fiz uma situação.
Eu fiz um post no Facebook, eu tive uma ideia, um insight. Eu tenho muitos insights. E eu tive um insight e disse, isso vai bombar. E aí me disseram que eu fui pretencioso demais. Eu fiz um post dizendo que eu tinha tido a ideia do vídeo de maior audiência para aquele ano. No mundo. Uau. Aí disseram que eu era pretencioso, me bateram que só a gota. Foi, né? Aí que me bateram, você não vai fazer sucesso, isso aí não sei o quê. E eu não disse qual era a ideia. Eu disse, se eu executar, eu posto. Dizendo que que vai acontecer. 3 meses depois, eu consegui a atriz para fazer o vídeo que eu queria fazer. Eu fiz o vídeo, postei o vídeo e disse, esse vídeo vai se tornar o maior viral desse ano. Postei o vídeo e 1 mês o vídeo só tinha 10 mil views. É muito, 10 mil é muito views. Mas é baixo para se tornar o maior viral. Só que eu sabia que ia dar certo. Eu conheço o YouTube, cara. Eu sei que é cauda longa, não é sem pressa. Cauda longa. YouTube é cauda longa. YouTube não estoura rápido, não é que nem o Instagram. Necessariamente. Porque o Instagram normalmente é bomba, depois 2, 3 dias o dia morreu. Não, o YouTube é cauda longa. Eu digo, calma. Aí os prints que eu tenho. E aí, bonzão, tá vendo? Tá não sei o quê. Ah, é isso aí que tá mais pra essa bomba tá mais pra track e tal, não sei o quê. Né? E aí eu recebi essas piadas e tal, não sei o quê. Beleza. 2 meses depois, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, já chegando perto do fim do ano. 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. 31 de dezembro de 2017. 17 milhões, receba! Graças a Deus, pai. O maior vídeo de 2017 no Brasil. Não foi do mundo, mas foi no Brasil. O maior vídeo viral no Brasil. Né? Ultrapassando o vídeo da Annabelle, que tinha naquele ano viralizado, estava com 15 milhões, e o meu bateu 17 milhões. Era um vídeo de quê? views. Uma pegadinha, mulher beijando homens. Uau, a mulher que realmente vai em cima dos homens. Porque já tinha um vídeo viral de homens beijando mulheres, e eu disse, se eu conseguir a atriz que top fazer, eu sei que vai se tornar um maior viral. E aí eu consegui a pessoa para fazer, e a gente foi para as ruas, e ela beijou os homens, e foi o vídeo de maior audiência daquele ano de 2017, entendeu? Massa, então, tipo assim, eu sabia a forma, porque qualquer pessoa pode viralizar com qualquer tipo de conteúdo, em qualquer área, seja educação, seja negócio, seja o que for. Porque a fórmula para viralizar ela é simples, ela é básica, é um tripézinho aqui. Eu preciso ter um assunto de interesse em comum daquele meu nicho, daquela minha área. Eu preciso falar algo novo a respeito disso. Eu preciso inovar a respeito disso que eu estou pensando. E eu preciso gerar alguma das emoções que nós temos. Não precisa ser só alegria. Por isso que eu disse, não precisa ser de humor para viralizar. Quantos vídeos você vê de indignação que viralizam? Zilhões de vídeos de indignação. Quantos vídeos emotivos você vê que viralizam? Também. Zilhões de vídeos emotivos. Então, as emoções viralizam. Então, se você consegue imprimir emoção, carregar de emoção o teu vídeo, o teu conteúdo, seja qualquer uma das emoções, mas os principais, né, amor, alegria, tristeza, raiva, indignação, essas, né, se você traz para si, né, eu vou falar sobre negócio, e você está indignado, como diz o Gil do Vigor, tá indignado né, com alguma coisa, você consegue fazer com que aquela determinada situação ele exploda. Como? Se o assunto é algo que é incomum para aquelas pessoas daquele meio, e se você consegue trazer algo que não é trivial, que todo mundo já disse. Você tem que trazer algo novo sobre aquele assunto que é incomum. É um assunto incomum a todos, mas eu trouxe algo novo, algo que surpreendeu as pessoas. Show. E eu gerei alguma emoção. Né? Entendeu? Então, isso faz viralizar. E aí eu descobri a formulazinha e eu viralizei vários vídeos. Tenho mais de 100 vídeos estourados. Entendeu? Por isso que eu cheguei à marca de mais de 80 milhões. Mas eu quero saber, fora os desenrolados, diga um exemplo de um vídeo, uma temática que conseguiu estourar. Porque isso e viralizar com mulher beijando homem quebrando raptura. Aí não é tranquilo, porque nada é tranquilo na internet. Mas, assim, tem um monte de coisas fracassadas na internet, de humor e de canais de pegadinha. Tem zilhões que, enquanto eu lancei o meu, mantive ele por 6 anos na ativa e dava dinheiro. Ganhava... Conte aí pra gente, dá dinheiro. No primeiro ano, 1 ano e meio, eu não ganhava nada, eu só gastava. Né? Gastava com editor, gastava com cinegrafista, né? Então eu só gastava no primeiro 1 ano e meio. Aí você tá pronto para porque eu não tinha amigos, entendeu? Que
Tipo, muita gente monta canal de pegadinha assim, vai lá os amigos, né? Montar lá, uma vai ajudando o outro e tal. Mas eu vim de Aracaju, não quis construir muitas amizades aqui. A maioria das amizades que eu construí aqui foram amizades de negócio. Então não tem. Ô Eduardo, tira um tempinho pra ir ali me filmar. Entendeu? Tipo, não tinha. Edita aí pra mim na amizade. Não rola. Então eu tive que pagar o preço. Então eu paguei o preço durante 1 ano e meio, plantei a semente, e aí depois comecei a $500, $1.000, $1.500, $2.000. Embora, né? Entendeu? Eu cheguei a tirar 28 mil medicina. reais no mês. Mas a média geral era de 5 a 8 mil. TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do TheCast. É um valor considerável. Depois com o patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço dos melhores cortes palmeirenses do Brasil. Entendi bem, ó. Você que está assistindo a gente, foca nesse tripé. Não existe uma fórmula mágica secreta para viralizar, que é fórmula mágica. Brilhantar o nosso. Vamos lá, gente. Fórmula mágica para viralizar sobre essa vídeos no YouTube, segundo Fábio Atual. Bem-vinda, Noemi. Primeiro, Obrigada. tem que conectar com a emoção. Bem-vinda, Nicole. Muito Segundo, obrigada. tem que falar algo novo sobre vocês aqui, sobre um assunto em comum. TheCast. Terceiro, falar sobre o passa assunto aqui hoje em comum dos que esteja 100 interesse, e um alguns tema números. quente E da vocês chegam, área. Vamos falar sobre. O TheCast é muito democrático. Tá na Câmara Federal, você 10 anos perguntou até... como fazer para viralizar outros vídeos, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, da minha mentorada mais recente que tá bombada agora no YouTube. A gente criou o canal dela em fevereiro de 2020, antes da pandemia. Ela não tinha nem notebook, eu que instruí ela a comprar um notebook, nem sabia nem utilizar. Eu fiz a mentoria do zero, ela criou o canal do zero, e hoje ela está com 140 mil inscritos e mais de 7 milhões de visualizações, falando sobre mentalidade. A gente está falando sobre mentalidade, sobre o poder da mente. É sobre isso que ela fala, sobre prosperidade e tal. E vários vídeos virais. Como é o nome dela? Thelma Moura, é daqui de Maceió. Então, hoje ela está estourada. Inclusive, se quiser levar para o evento, eu posso conectar também. Então, está estourada com o YouTube e começou literalmente do zero. Seguindo essa fórmula. Seguindo esse tripézinho. Vários vídeos foram baseados nesse tripé. E quem faz a edição, você tem o material desejo dela, como é que é a equipe dela? A equipe dela, porque começou como equipe. Ela sozinha. Eu fiz o curso, a mentoria com ela completa. Desde instruir ela qual computador comprar, como editar os vídeos. Ela ficou... antes de viralizar o primeiro vídeo, as miniaturas dela não tinham uma estética legal. E aí depois ela contratou a minha equipe para fazer a estética do canal dela também. E agora ela já fez vários lançamentos digitais. Eu insisti bastante para ela fazer o primeiro lançamento do curso que ela estava segurando para só quando batesse 100 mil, mas ela com 50 mil ela já começou a lançar, já fez vários 6 em 7, entendeu? Então, tipo assim, ela tá estourada, né? Hoje quem tá mandando ver na área de mentalidade é a Thelma Moura. Daqui de Maceió, olha daqui aí, de Maceió. acredite. Daqui de Maceió. Policial Rodoviária Federal. Deixou a Polícia Rodoviária Federal. Deixou a polícia? Deixou a Polícia Rodoviária Deixou Federal. mesmo? Tá Exonerada? Tá, licença sem licença sem vencimento. Que massa. E provavelmente ela vai sair. Que nem então, nosso amigo Diego Peixoto. meu mentorado também. Mentorado? Meu mentorado também. Diego, um abraço, você tá aqui. Quero você aqui também, viu? Você é entrevistado, amigo, trabalhou junto comigo nos Bombeiros, é um cara que também tem uma mentalidade muito forte, construiu uma carreira muito bonita, agora é empresário forte. Sim. Olha aí, tá se capacitando, o homem tem muitos projetos. Estamos com a mentoria também com ele. Mentoria ativa, ela é fantástico. Então, é muito bom você ver o crescimento e acompanhar o desenvolvimento, né, dos mentorados, das pessoas que você... Eu vou pegar, por exemplo, a Aline Sopper. A Aline Sopper hoje é a maior treinadora de educadores financeiros do país. Eu disse treinadora de educadores financeiros. Porque você vai dizer, não, mas você não falou agora há pouco que é a Natália Arcuri. A Natália Arcuri, ela faz curso de finanças para pessoa comum. Então, o nicho da Aline é outro. É treinar educadores financeiros. Perfeito. Então, ela é hoje a maior treinadora de educadores financeiros do país. A gente começou com ela do zero também. Hoje ela tem 3 canais. Um canal com mais de 30 mil, outro canal com acho que uns 5 mil, e lançou um podcast agora também, na área de finanças e tal. A Aline também saiu ali, acho que ela tinha 20 e poucos mil seguidores no Instagram, hoje tem mais de 100 mil, focada nisso. múltiplos 8 dígitos ela já fez. 8? Múltiplos 8 dígitos. 8, não 7? Desculpa, múltiplos 7 dígitos, desculpa. Múltiplos 7 dígitos.
Né? Então, tipo assim, a Aline e ela fez 8 dígitos também, tá? Fez 8 dígitos também. Então, assim, Uau, de onde ela é? Lá do Rio. A Aline é uma pessoa fantástica, uma mentalidade extraordinária, né? Bruno Giuliani também, meu mentorado. Bruno Giuliani? Meu mentorado Bruno também. Giuliani? Bruno Giuliani, um dos maiores, um dos 5 maiores coaches do Brasil. Do coach. Sim, meu mentorado também. Carequinha. Abraço, Júlio. Então, quando a gente começou com ele tinha 30 mil inscritos no canal, hoje tem mais de 100 mil também. Como eu disse, a caverna existe aqui só em Alagoas, mas eu sou mentor de mentores. De muitos, né? Sérgio Nogueira, eleito por 3 vezes o melhor fotógrafo de casamentos do mundo. É meu mentorado também, lá de Portugal, lá de Porto, Portugal, né, também. E aí tem uma porrada de gente, no Brasil todo, espalhado na China, eu já tinha mentorada na China. Né? Porque o YouTube, ele acaba sendo atemporal e sem restrições geográficas, sim, né? Você está lá trabalhando... E detalhe, como eu disse, você não precisa ter muitos inscritos, nem muitas visualizações para ganhar dinheiro, porque você vai monetizar. Por exemplo, Dr. Rodrigo Olmedo, é um médico para fazer você viver mais tempo. Todo mundo quer, né? Viver mais tempo, viver bem, né? Isso. Então, ele começou comigo, ele tinha 53 inscritos. Hoje ele tem quase 30 mil. Só que isso é o mínimo. O que vale é o quanto o YouTube gerou para ele de conexões. Qual era o objetivo dele inicial? Era sair de uma consulta de 200 e poucos reais. Hoje ele cobra mais de 800 reais. Né? Ele sair de uma pessoa que não fazia nenhuma palestra para fazer palestra para 2.000 pessoas em Brasília. Ele mora em São Paulo. Para fazer uma palestra para mais de 2.000 pessoas em Brasília. Então, tipo, as portas que o YouTube abre. Eu ganhei muita grana com o YouTube, mas não diretamente apenas com AdSense. As conexões, a quantidade de mentorias que eu tenho, a quantidade de cursos que eu vendo. As pessoas, como eu digo assim, aqui em Alagoas, não pode até não saber, não me conhecer. Na verdade, quando eu saio para lugares públicos, sempre tem alguém me reconhecendo por conta do canal Desenrolados. Mas pode não conhecer esse lado da parte do empreendedorismo, a parte das mentorias e dos cursos. Porque hoje, 90% dos meus alunos e mentorados não são daqui, são de fora. Né? E chegaram como? Pela internet. Então você não precisa estar com um canal bombado. E nunca chegaram pelos Desenrolados. Eu nunca monetizei essa parte de cursos e treinamentos pelos Desenrolados. Chegaram pelo Fábio Atual, chegaram por outras formas, entendeu? E não necessariamente pelo... Porque o perfil dos Desenrolados é outro, era um perfil de humor. Não conecta. Não era negócio. Não conecta com o negócio, entende? Então, basicamente por aí. E aí a gente vai seguindo, vai desenvolvendo, vai fazendo a coisa acontecer e ajudando as pessoas o máximo possível, né? Cara, que história fantástica, né? Então você criou o Desenrolados, bombou, mas chegou um determinado momento que você viu que não dava mais. Foi o seguinte, em resumo, eu comecei a sofrer algumas intempéries, porque eu fazia pegadinha real, nunca fiz pegadinha fake, porque tem muita gente que faz pegadinha fake por aí. 99% dos canais de pegadinhas fazem pegadinha fake. Sério? Aí tirando eu, o Ítalo Senna, são poucos, não quero criar polêmica aqui, tá? Mas são poucos eu e o Ítalo e mais uns 2 aqui não faziam pegadinha. Gente, vocês ficam rindo da internet e qualquer coisa fake. Que se posta... Acredito que tudo são atores combinados. Eu sei porque eu gravei várias vezes com o Ítalo, né, e eu sei como ele faz, ele é sério, é uma pessoa séria, honesta, e tá no sucesso que ele merece, né? Então a gente cresceu junto. Quando a gente eu bati 400 mil, ele bateu 400 mil, eu parei, ele continuou. Hoje ele tá com 1 milhão. O canal né? dele é o Tá Gravando, é lá de Recife. E aí, eu parei por quê? Porque aqui em Maceió, as pessoas não têm muita paciência. Desculpa, Maceió. Não tem muita paciência. Então, quando eu gravo na praia, no geral, era muito tranquilo. Quando eu gravo no centro, eu tinha algumas intempéries. Só que onde aconteceu os maiores problemas foram na praia de Pajuçara. Uma pessoa, um ambulante, jogou um coco que quase pegou na minha cabeça. Foi o primeiro aviso. Né? E detalhe, a pegadinha era muito simples. E revela muito sobre o ser humano. Porque eu fazia muito experimento social com embalagem de pegadinha. Muitos. Nossa. E é por isso que algumas pessoas diziam que eu não ia crescer, porque eu fazia coisas diferentes. Eu fiz um experimento social que era pedindo R$1 para chegar ao meu primeiro 1 milhão para montar uma startup. Só que na cabeça das pessoas, quando você dá R$1 para o cara beber,
para o cara fumar, para comprar cola, não tem problema nenhum. Ele dá ali R$1 pro cara. Mas você dá R$1 para o cara empreender e ele ficar maior do que você, muita gente buga o cérebro delas. E aí? E aí muita gente, não, você quer ganhar 1 milhão nas minhas costas? Era isso que eu ouvi. Você quer ganhar 1 milhão nas minhas costas? É sério que você está dizendo isso, senhor? Eu tô pedindo R$1, assim, eu não tô pedindo 1 milhão. Eu tô pedindo R$1 para eu chegar a 1 milhão e montar uma startup, que é uma empresa onde vai gerar emprego. Não, 1 milhão nas minhas costas, não. Era isso que eu ouvi. E aí o cara pegou um coco. O cara que vendeu ambulante pegou um coco e jogou, quase pegou na minha cabeça. Deu vontade de fazer esse experimento social, gostei, hein? E só é arriscado em Maceió. E um canivete também. Uma mulher pegou o canivete e apontou o canivete para mim. Que loucura, gente. E aí, além disso, que foi o estopim, pode dizer, não, foi provocativa. Na época que estava o Uber sendo lançado, eu fui para as ruas, assim como vários outros canais fizeram, e fui convidar os taxistas para virem para o Uber. Eu fiz metade dessa pegadinha no Rio de Janeiro, metade aqui. Certo? Eu fui para o Rio fazer 12 dias de eventos lá, e aí aproveitei para gravar umas pegadinhas lá em Copacabana, foi super tranquilo e tal. E gravei aqui. Chegou ali na frente da feirinha da Pajuçara, na feirinha de artesanato. Todos os caras tinham me tratado muito bem. Todos os taxistas entraram na resenha e tal. Um taxista específico, então é um caso isolado, tá, para não levar como regra. Um taxista apenas, destemperado, tentou me deferir em mim 3 socos. Eu ativei o modo José Aldo, desviei, né? E aí, depois que eu desviei dos socos, eu disse, é pegadinha, moço. Não precisa disso, é pegadinha. Aí ele disse, pegadinha é o... Pegadinha é um caralho. E aí saiu correndo, foi para o carro dele pessoal, não o táxi que estava aqui, mas eu vi que tinha um pessoal, um HB20, abriu a mala e saiu com a arma. Aí Sério? Eu corri e atravessei sem nem olhar a pista, meu cinegrafista saiu também doido, pro outro lado que estava o ônibus do desarmamento. Olha que ironia, o ônibus de desarmamento estava do outro lado. O cara armado. E o cara armado lá. Eu corri, atravessei, entrei no meu carro e saí voado de lá sem nem olhar. Ainda passei, desculpa, SMTT, saí passando por cima porque eu com medo foi muito grande. Não tem aquele bolsão lá que separa os carros. Sim. Em vez de eu sair normal pelos carros aqui, eu saí foi por cima da calçada. Contramão saindo, né? No medo de morrer. E aí eu fiquei uns 3 meses quase que com a sensação como se eu tivesse com síndrome de pânico. Toda vez que via um táxi por perto, eu ficava com medo. Toda vez que eu vi um HB20, eu ficava com medo. E aí depois foi passando e Daí foi o estopim, né? Aí eu disse, o que vale a minha vida? Aí eu fiquei assim, não vale, minha vida não vale dinheiro nenhum, alegria nenhuma de humor, é uma alegria de 1 segundo, porque eu fazia, se você me perguntasse por que eu fazia as pegadinhas, é porque eu queria me desafiar enquanto ator. Ao ponto de eu conseguir convencer o outro. Começou assim. Eu disse, eu quero ser tão bom que eu consigo convencer o outro da minha história, do que eu estou contando. Então, eu comecei, inclusive, fazendo vídeos de histórias fakes. As fake news começaram lá. Eu comecei eu disse, eu vou contar uma história fake e vamos ver se a pessoa acredita. Então, tipo, fiz o Dilma morreu. Fiz Bolsonaro morreu, Lula morreu. Eu fui para as ruas convencer as pessoas de que aquela determinada história era real, que estava acontecendo. E aí, até onde eu, como ator, conseguia convencer elas. E aí eu tinha uma boa aceitação de convencimento. Inclusive, eu fui na praça da faculdade. Qual foi a boa reação aí? Eu fui na praça da faculdade e falei que ia ter um tsunami em Maceió. E os caras acreditaram, né? Com muito jeitinho, as pessoas foram acreditando, que eu mostrava o print e tal, falava a maré tá assim, assada, eu explicava, criava toda uma história, né, dentro do contexto. Agora, um dos vídeos que eu mais gostei de fazer não tem nada a ver com isso. E não foi o vídeo que viralizou, nem bombou, nem nada. Teve 10 mil views, eu acho, mas foi um dos melhores vídeos que eu já fiz. Também, além de ser apaixonado pela comunicação do Silvio Santos, eu sempre fui apaixonado pelo Chavinho, o Chaves. E aí eu fiz um vídeo em homenagem à turma do Chaves. Eu fui para as ruas e usava as reações de coisas que aconteciam no Chaves. Então, tipo, eu comecei a sair com a coleira, sem o gato, sem cachorro, sem nada. E aí, bora Satanás! Tipo, não tinha o Chavinho saía com o cachorrinho lá. E eu falava o gato
como é o nome dela? Da Bruxa do 71. Ah, né? sim. Que é gato, em alguns episódios é cachorro episódio também. cachorro também, que é o né? Satanás. E aí, tipo, Madruguinha, que era o cachorrinho sem a coleira. Né? E aí fui fazendo algumas coisas do Chaves, foi bem legal. Né? Fazer o piripaque do Chaves na rua e tal. Fiz várias coisas, ficou bem legal o vídeo. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer. Mas não foi o vídeo que viralizou. Foi mais por paixão mesmo. Paixão, né? Cara, parabéns. Mostra uma capacidade de adaptação e encerramento de ciclos. Sim. Né? É importante essa clareza. E importante deixar claro para você que está aí do outro lado, inclusive, que está com medo, às vezes, de encerrar um ciclo e começar um novo. Não tenha medo, porque sabe por que acontece? Se eu quiser voltar para qualquer uma dessas áreas, eu posso voltar a qualquer momento. Não ligue para o que as pessoas vão pensar. O que importa é o que você vai pensar. E se aquilo vai te fazer bem. Se amanhã ou depois eu quiser voltar, eu volto a fazer jornalismo, eu volto. Se eu quiser fazer rádio, eu volto. Se eu quiser montar um canal de pegadinha de novo, eu volto. Cada ciclo, o que importa é tipo, que você feche bem aquele ciclo, comece o novo e entenda que nós não nascemos como antigamente para você ter uma profissão para a vida toda. Só aquilo. Não. Existem momentos que você vai estar feliz com aquela determinada situação e vai ter momentos que você não vai estar. E aí você tem que procurar a sua felicidade. Né? Procure a sua felicidade da melhor maneira possível. Entendendo que para chegar até lá, você precisa se sentir feliz. O seu sucesso ele depende da sua felicidade e não o contrário. Né? Porque as pessoas têm muito disso, de imaginar que eu preciso primeiro ganhar para me ser feliz. Né? Cara, eu queria parabenizar pela sua história, essa capacidade de adaptação. Eu falo muito nas minhas palestras, nas minhas mentorias, eu falo sempre, olha, uma da habilidade essencial são as human skills. Fala muito da hard skills, as soft skills, eu tenho trabalhado muito das human skills, que são as habilidades humanas. E uma das necessidades que são essenciais é a capacidade de adaptabilidade. Porque as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, são demitidas pelas habilidades comportamentais. Mas o que vai fazer você chegar ao sucesso é a sua capacidade de se adaptar e ter resiliência. Então você demonstrou ao longo do caminho capacidade de adaptação e fazer com que vários problemas te fizessem uma pessoa melhor, para poder ser capaz de ter coragem de encerrar um ciclo. Força mental e capacidade de adaptação para que o melhor venha. Troque o bom pelo melhor. Aí precisa estar pronto para isso. Sim. Parabéns. Nem sempre foi fácil fazer essas mudanças. Não eu fiz mudanças de deixar uma grana muito boa que eu tinha para começar do zero. Como foi lá a época dos de olhos. Eu encerrei os de olhos, eu em alta. Eu não encerrei em baixa. Eu encerrei com contratos ativos. Mas aí você deu bobeira grande. Grande. Esse negócio tá ganhando dinheiro para você errar do zero, não, amigo. Você dá pra pessoa. Eu encerrei em alta. Assim como o canal. Eu encerrei o canal bombando, ganhando. Não dinheiro, porque o dinheiro começou a parar aos poucos, né? Por conta das monetizações. Mas estava ganhando dinheiro, estava ganhando uma grana boa e estava com bastante visualizações. Entendeu? Eu encerrei em alta. Foi momentos em que eu precisei parar. Porque é muito mais fácil a gente parar no momento de baixa. Meu amigo. Mas parar em alta não é para todo mundo, não. Mundo, entendeu? Não. E conseguir continuar mantendo a cabeça em paz, tranquila e seguindo os novos ciclos. E tenho eu sou novo, tenho muita coisa. Fiz agora, dia 12, fiz aniversário. Quantos anos? 37 anos. 37. Então tenho muita coisa para queimar. Tá bom. Tem muita coisa para queimar ainda. Bem cuidado. Cara, queria agradecer muito a tua presença. E a gente sempre, antes de encerrar, eu gosto de falar sobre perguntas pessoais, para que você possa incentivar, várias pessoas estão assistindo aqui. Qual foi o momento mais alegria, uma vitória que você lembra? Pô, isso foi marcante. Você falou de várias realizações, tem alguma que você sempre fala, diz, poxa, isso aqui me impactou fortemente o coração por uma conquista, uma grande conquista? Algo pessoal? Pessoal ou profissional, tanto faz. Foi o meu casamento. Meu casamento me impactou profundamente. A hora que minha esposa entrou e ela entrou, eu cantando e ela cantando, eu não canto nada, sou desafinadíssimo, mas foi muito impactante. Tempo de casado? 14. 13 anos, né? Eu vou apanhar, né? 13 anos de casado, porque teve um namoro também, noivado, né? Então, filhos? Não, tenho 7 cachorros, 7 filhinhos. Decidiram não ter filhos? Não veio. Até o momento não veio. Querendo? Já teve momentos de querendo e também não querendo durante um tempo, né? Durante um bom período. Hoje querendo, sempre querendo, mas não veio. Não veio. Ela sempre quis, desde o começo. Eu aqui
teve os períodos de querer e não querer. Análise de exames, tudo. Fiz análise de exames, estava tudo em dia. Tem algumas nuances, teve um momento que estava em baixa, mas estava tudo ok, não veio ainda. Então vamos orar aí. Para que venha. Eu já fiz os exames também, tava meio fraquinho. Já teve também um momento de fraquinho, depois foi um momento fortinho. Mas meu filho nasceu, já tem um no mundo. Sim. É muito bom ser pai, cara. Minha esposa deseja muito isso. É muito bom ser pai. Aí nós somos pais de pets, por enquanto. Tenho 7 cachorrinhos. Beleza. Abnegado. Mas assim, ainda é tempo. Acho que tem muitas pessoas, muitas vidas que precisam ser acolhidas. Eu estava pensando em da possibilidade da adoção também. Talvez faça sentido. Essa possibilidade também. Mais para frente. Muita vida. Muitas vidas precisam ser acolhidas. E, ok, casamento marcante. E um segundo momento que você lembra que foi o momento mais difícil, um dos mais difíceis da sua vida que você conseguiu? Então, foi recente, né? Na verdade, foi o período que minha mãe está de novo agora, né? Estava com câncer, pela segunda vez agora de novo, mas mais impactante foi a primeira vez, que foi a notícia e tal, enfim. Câncer onde? Fui no ovário, e aí voltou de novo no intestino, agora pela segunda vez. Ela foi muito resiliente no primeiro, ela cortou o cabelo, ficou careca e assumiu a careca, não usou lenço nem nada. De uma alegria imensa durante todo o período, todo o percurso. Nesse segundo agora, ela sentiu um pouquinho mais, também porque teve algumas divergências com o plano de saúde, que algumas vacinas que tomaram na primeira não foram aprovadas inicialmente nessa segunda. Eu tive que brigar bastante, minha esposa também, para poder conseguir que o plano de saúde liberasse essas vacinas, que são vacinas com valor alto, né? Mas ela está fazendo tratamento, já está bem melhor, graças a Deus. Foi tirado, né? Tanto na primeira vez quanto na segunda. Foi tirado em cirurgia. E aí a químio é para reforço, né? Só que é muito pesado, né? Enfim, é muito pesado. E aí ela sentiu muito, então ver sua mãe sofrendo não é fácil, né? Ela já tem fibromialgia, né? Então já é algo que já sente dores sempre, né? E aí com as dores da químio, a fragilidade que você vê, aquela pessoa que você ama, né? Frágil. Então foi bastante impactante, que me tirou um pouquinho do cerne. Eu estava até com os lançamentos no primeiro. Não. Agora, quando ela teve o câncer, não. Ela mora lá em Aracaju. Já fez lançamento? Quantos lançamentos? Já fez lançamentos? Alguns lançamentos em 2020 foi justamente quando teve esses percalços. Era o curso de YouTube. YouTube 10 vezes mais. YouTube 10 vezes mais, né? Então, não teve um resultado que eu estava esperando, teve resultados legais. Aí eu vendo com recorrência, né? Então, todos os meses eu tenho um carrinho perpétuo desde 2000. Deixa aí o canal, gente. Quem quiser comprar, quem sabe. Só me procurar, Fábio Atual no Instagram, e aí lá na bio tem um linkzinho, já que você já compra o curso lá na hora, ou fala no direct e você consegue. O meu curso está aberto no Perpétuo desde 2018, né? Então eu vendo sempre no Perpétuo. Aí eu fiz os lançamentos em 2020, só que foi nesse período que eu estava meio desnorteado também. Então, casando as duas coisas ao mesmo tempo. 2020, 2021. E aí veio essa questão do câncer, de novo agora, mas graças a Deus a gente está superando essa juntos. Parabéns pela sua jornada, parabéns por essa resiliência, por essa mentalidade, capacidade de adaptação. Foi muito bom conhecer mais um pouco do ser humano, do profissional, de muito talentoso, né? Aprendi que você tem outras parcerias e quero você num evento. Em breve, gente, mais informações aí. Vamos ter Metaverso Summit, negócios digitais. Espero contar com a sua presença, que a gente possa trabalhar e fazer muito. Conte comigo. Muito prazer por estar aqui. Satisfação toda minha. Obrigado pelo convite, pelas palavras, e que Jesus possa abençoar a sua vida grandemente, que possa lhe dar sabedoria, né, para que você possa conduzir a sua vida. E é óbvio, né? Muita saúde. Depois que a gente passou por essa pandemia, muita saúde, que é o que a gente mais precisa. Então, para encerrar, quero que você olhe para aquela câmera e, se você pudesse passar uma mensagem para que todas as pessoas do mundo ouvissem, o que é que você falaria? Que nós venhamos a cultivar cada vez mais a paz. Eu acho que é o que todos nós precisamos, paz em todos os sentidos. Na hora que você se vê falando mal de um colega de trabalho, baixa a guarda, muda o discurso, porque são as pequenas contaminações que as pessoas estão adoecendo em todos os ambientes de trabalho por aí. Você que é empresário,
Cuidado com as palavras que você utiliza. Eu sou empresário, eu tenho um colaborador, tenho um funcionário e tenho parceiros. Então tenha cuidado com as palavras que você utiliza. Tenha cuidado com a forma que você conduz o seu dia a dia. E você que é colaborador também tenha um olhar atento com o que você faz, né, com as pessoas que lideram você, porque elas também sofrem e muitas vezes é um sofrer solitário, né? Então, e para as pessoas em geral no mundo, vamos congregar cada vez mais paz e fazer o que Jesus nos pediu, né? Não precisa de literalmente dar outra face, mas que você possa ter mais amor ao outro, mais amor ao próximo. E estamos em período, né, eleitoral aí, que Jesus possa abençoar todos e que, olha, não tem divergência política que seja maior do que o amor que você sente pelo próximo. Pelo próximo, não estou falando pela pessoa da sua família apenas, não. Pelo próximo, pelo ser humano. Então, parem com essas brigas políticas, entendeu? E vamos nos abraçar. Aceita, respeita o divergente, né? Que o inteligente é aquele que busca na divergência uma convergência. Então, busca uma convergência. Somos todos seres humanos. Todos queremos uma coisa só, viver. Tá certo? É isso. Grande mensagem. Parabéns pela mensagem, Fábio. Então, com isso, encerramos esse Super Metacast, agradecendo a Fábio Atual pela disponibilidade, a todos vocês pela atenção e fiquem ligados. Tem vindo coisa boa por aí. Que Deus abençoe ricamente sua vida, que o seu dia seja muito abençoado. Você que gostou desse conteúdo, compartilha, curte, joga para mais pessoas. Grande abraço.